Olá, como vai? Tudo bom? Sejam todos bem-vindos mais uma vez ao canal Perante o Eterno. E este é nosso sexto estudo da classe bíblica, com o título Conhecendo Mais. Ele está sendo realizado no Espaço Novo Tempo de Campinas, no Colégio Adventista, também conhecido como CAC, às 16h30 e de forma presencial, onde as pessoas conseguem tirar suas dúvidas, participar pessoalmente e assim a gente consegue ter um relacionamento mais pessoal também. O Espaço Novo Tempo de Campinas também possui um canal no YouTube e eu vou deixar o link na descrição. Você procure lá depois e vai encontrar. E assim você também possa se inscrever neste canal. Temos aqui também, neste canal Perante o Eterno, uma variedade de estudos. Confira, clicando no menu, buscando aí nas playlists também. Lembrando que se você ainda não se inscreveu em nosso canal, por favor, se inscreva e assim possamos todos ficar juntos perante o Eterno. Nesse vídeo nós falaremos um pouco sobre um sonho do futuro. Olha aí, quem pode revelar o futuro? Embora muitas pessoas assim dizem que podem fazer, mas o fazem obviamente de forma generalista, como muitos fazem, por exemplo, quando dizem assim, alguém muito importante vai morrer este ano. Sério? Ou quando alguém diz assim, alguém aqui passará momentos muito difíceis. Enfim, são previsões das mais variadas. Mas o que a Bíblia nos diz sobre isso? Vejamos lá, Amós capítulo 3, verso 7, diz assim: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado seus segredos aos seus servos, os profetas. Outro versículo que podemos encontrar está em Isaías capítulo 46, verso 10. Diz assim, quando o próprio Deus diz: que anuncia o fim desde o princípio, desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam. Pois é uma prerrogativa de Deus, mas muitas pessoas, infelizmente, acabam consultando aqueles que dizem ler o futuro e assim desagradam grandemente o Eterno. Que muitos que dizem, por exemplo, ser cristãos, vivem consultando a leitura, por exemplo, dos signos. Infelizmente, bem, eu posso fazer um outro estudo a respeito só deste assunto posteriormente, tá bom? Mas no estudo de hoje nós vamos ver alguém que teve um sonho desde a sua época até a volta de Jesus, que você sabe muito bem quem é, não é? Muito bem, Nabucodonosor, isso mesmo, o rei da Babilônia. Nós podemos encontrar esse relato em Daniel capítulo 2. Daniel é um livro profético escrito por ele mesmo, com exceção do capítulo 4, que se você quando lê, você vai ver que foi escrito pelo próprio Nabucodonosor. Infelizmente, muitos não acreditam que foi escrito por Daniel este livro e dizem que é um livro pós-tardio, e vou fazer um estudo sobre isso também e postar aqui no canal. Aguarde! Quando você faz uma busca, por exemplo, na internet e vê, por exemplo, a derrota ou ascensão e até mesmo a expansão de impérios, normalmente ela é atribuída muitas vezes a fatores econômicos, fatores políticos, culturais e até mesmo climáticos. Quando nós vamos à Bíblia, nós podemos ver que Deus assim permitiu por vários motivos. No livro de Daniel, como eu disse, no período em que Daniel estava na Babilônia, também já tinha sido predito. E Deus agora novamente prediz, usando Daniel,
para discorrer a história do mundo desde o seu período de Daniel até a volta de Jesus. Vamos ver então as passagens descrevendo sobre isso. Daniel 2, verso 1 nos diz assim: E no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve este sonhos, e seu espírito se perturbou, e passou-se-lhe o sono. Este era o segundo ano de Nabucodonosor, do reinado da Babilônia. Ele ficou extremamente incomodado com o seu sonho. E o que ele fez então? Vejamos, no verso seguinte mostra exatamente isso. O rei mandou chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros e os caldeus, para que declarassem ao rei qual lhe foram os sonhos. Eles vieram e se apresentaram diante do rei. Embora a Bíblia não diz expressamente, mas entende-se que ele não lembrava do sonho, ou alguns até chegam a dizer que o rei Nabucodonosor estava provando realmente os seus sábios, os seus magos do seu reino. Então, nos versos 3 ao 12, mostra que como eles não sabiam que ele tinha sonhado, ele decretou então a morte de todos os sábios, magos, encantadores, de todos ali da sua terra. E no verso 11, eles dizem que é tão difícil que o que o rei pede que só os deuses podem revelar, e estes não moram com os homens. Olha aí. Daí então no versos 13 ao 15 a mensagem sobre o decreto de morte chega a Daniel. Vejamos qual foi então a atitude de Daniel ao saber que até ele ia morrer. E Daniel entrou e pediu ao rei que lhe desse tempo para que lhe pudesse dar a interpretação. Então Daniel foi para sua casa e fez saber a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem, juntamente com o restante dos sábios da Babilônia. Daniel 2, 16 a 18. No verso 8, nós podemos ver que o rei ficou bastante irado com os sábios e viu que eles estavam querendo ganhar tempo. E aqui nós vemos que Daniel foi diretamente e pediu o tempo. Ele pediu esse tempo e conseguiu. Daniel foi para sua casa e chamou seus amigos a fim de pedirem misericórdia ao Deus eterno, que orassem ao seu Deus, que ele os revelasse o sonho e aí principalmente a interpretação de que, a fim de que neles não morressem, e principalmente aqueles que faziam parte do reino, que nem adoravam o mesmo Deus que eles. E depois, quando Daniel volta a falar com o rei, quem o texto diz que revelou e interpretou o sonho? Acompanhe. Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça, quando estavas no teu leito, são estas. Daniel 2, 28. Olha só que maravilha! Daniel atribuiu essa revelação ao seu Deus e não a outro inventado, como existia principalmente no panteão de deuses da Babilônia. Ele não disse que ele, Daniel, revelou. Chegou apresentando o Deus de Israel e foi dizendo que Deus o fez saber e que o que há de acontecer nos últimos dias. Leamos então qual foi o sonho de Nabucodonosor. Vamos ler então e acompanhar e saber que sonho foi este. Acompanhe. Tu, ó rei, estavas vendo,
E eis aqui uma grande estátua. Esta era imensa e de extraordinário esplendor. Estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça era de ouro fino, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro, os pés em parte de ferro, em parte de barro. Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a palha das eiras no estio, e o vento os levou, e deles não se viram mais vestígios. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou em uma grande montanha, que encheu toda a terra. Daniel 2, 31 a 35. Olha só que sonho! Vejamos então qual é a interpretação deste sonho. Tu, ó rei, és rei de reis, a quem o Deus do céu tem dado o reino, o poder, a força e a glória. E onde quer que habitem os filhos dos homens, na tua mão entregou os animais do campo e as aves do céu, e fez que reinasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Daniel 2, 37 e 38. Daniel agora começa então a interpretar o sonho, conforme Deus o tinha revelado. Daniel mostrando principalmente que o poder que a Nabucodonosor foi conferido foi por meio de Deus, o Deus verdadeiro. E mostra que o seu reinado, a Babilônia, é a cabeça de ouro da estátua. O Império da Babilônia, ele foi de 605 até 539 a.C. Mas continuando, Daniel então diz: e depois de ti se levantará outro reino, inferior ao teu. Daniel 2:39. Vamos falar então sobre este próximo reino, que se levantaria após a Babilônia. Diante da história, por exemplo, podemos ver então que a Média e a Pérsia subjugaram o reino da Babilônia em 539 antes de Cristo. E como eu disse, a própria Bíblia também nos mostra. Leiamos quando tempos depois já não estava mais Nabucodonosor, quando no reinado de Belsazar estava ali no comando, e o relato da escrita na parede, lembra? Acompanhe. Este, pois, é o escrito que se escreveu, Mene, Mene, Tekel, Ufarsim. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino, e o acabou. Tekel, pesado foste na balança, e foste achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino, e dado aos medos e aos persas. Daniel 5, 25 ao 28. Viu só? A Medo-Pérsia conquistou a Babilônia e o seu reino durou de 539 a.C. até 331, representando o peito e os braços de prata. Na sequência, a segunda parte do texto que lemos, só a primeira, em Daniel 2:39, diz assim: e um terceiro reino de bronze, o qual dominará sobre toda a terra. Daniel 2:39. Mais uma vez, quando vamos à história, podemos ver claramente que qual foi o império que subjugou agora a Medo-Pérsia? Qual foi? A Grécia. Muito bem. Na Batalha de Arbela, com o reinado de Alexandre Magno,
ou também conhecido como Alexandre o Grande, agora dominou mais este império também, que durou de 331 a.C. até o ano 168 a.C. E o curioso é que também a Bíblia fala sobre este reinado. Acompanhe. Aquele carneiro que viste com 2 chifres são os reis da Média e da Pérsia, mas o bode peludo é o rei da Grécia, e o grande chifre que tinha entre os olhos é o primeiro rei. Daniel 8, 20 e 21. Que coisa, não? Esse é um dos motivos que, infelizmente, algumas pessoas não acreditam que o livro foi escrito por Daniel, por conta da exatidão. Um dos motivos, que é um dos principais, que é por conta da exatidão que os impérios surgiram posteriormente à Babilônia. Eles estão extremamente de acordo com a história. Bem, mas como eu disse eu farei um vídeo em um outro momento sobre esse assunto, somente sobre este assunto. Continuando então, agora podemos ver aqui que o terceiro reino que Deus revelou a Nabucodonosor, quanto ao sonho da estátua, representando ali a Grécia pelo ventre e os quadris de bronze. Continuando então a interpretação, logo depois vem então as pernas de ferro, lembra? Que o texto, a interpretação diz assim: e o quarto reino será forte como ferro, pois como o ferro esmiuça e quebra tudo, como o ferro que quebra todas as coisas, assim ele esmiuçará e fará em pedaços. Daniel 2:40. Depois podemos acompanhar então na história qual foi o império que sobrepujou o império da Grécia. Você lembra? Claro que sim. Você conhece muito bem o Império Romano. Na Batalha de Pydna, em 168, onde mostra a ascensão de Roma e o final aí dos reis da Macedônia. O Império Romano, com o tempo, ele foi enfraquecido e depois dividido em 2 partes. A ocidental, que não resistiu às invasões dos bárbaros germânicos e caiu em 476, depois de Cristo, já em nossa época, quando Rômulo Augusto foi deposto. Já a parte oriental, ou também chamado o Império Bizantino, ele teve fim em 1453. Enfim, podemos ver então aqui de 168 a.C. até 476 depois de Cristo. Quando seguimos a interpretação lá de Daniel, podemos ler o seguinte: e quanto ao que viste dos pés e dos dedos, em parte de barro de oleiro e em parte de ferro, isso será um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois viste o ferro misturado com o barro de lodo, e como os dedos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim, por uma parte o reino será forte, e por outra será frágil. Daniel 2:41 e 42. Quando vamos à história, podemos ver que as mesmas tribos bárbaras que invadiram Roma são as que formaram posteriormente a chamada Europa. Bem como Daniel disse que esse reino seria dividido, assim como os 10 dedos dos pés representados aqui, podemos descrever as principais tribos bárbaras. Por exemplo, muitos historiadores conceituados, como por exemplo Edward Gibbon, eles confirmam, por exemplo, essas 10 tribos. Embora alguns atribuam mais, existem, porém, na realidade 10 que foram as principais. São estas: os álamos, francos, burgundos, suevos, visigodos, as saxões, os lombardos, os érulos, vândalos e ostrogodos. Essas são as principais tribos
que formaram ali a Europa. Embora esses três últimos caíram, sendo o último os ostrogodos em 538, uma data muito especial, onde se inicia uma outra profecia que podemos ver em um outro estudo. O texto seguinte nos diz exatamente assim, acompanhe. Quanto ao que viste do ferro misturado com o barro de lodo, misturar-se-ão mediante casamento, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Daniel 2:43. Muito interessante esse texto. Novamente nós podemos ver a história se cumprindo, conforme a profecia predisse. Mesmo depois de divididos muitos reinos, muitos tentaram se unir através de casamentos e vários tipos de alianças para se tornarem mais fortes e dominarem os outros. Por exemplo, quando nós vamos à história, vemos claramente quando Fernando de Aragão, por exemplo, quando se casa com sua prima Isabel de Castela, dando aí a formação da chamada monarquia espanhola. Entre muitos outros, tentaram se unir, formando um reino mais forte, mas nunca mais. Como a Bíblia diz, isso nunca mais aconteceria, nunca mais se formaria um império novamente, como escrito. E o tempo que estamos vivendo hoje, e o que conhecemos, é a história, a chamada moderna Europa. E esta tem a sua base nas tribos bárbaras. Nesses dias que estamos vivendo. E o que Daniel diz então no verso seguinte a respeito desses dias, os quais nós estamos vivendo? Acompanhe. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que jamais será destruído. E esse reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Da maneira que viste do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O grande Deus fez saber ao rei o que há de ser depois disto. Certo é o sonho, e fiel a sua interpretação. Daniel 2, 44 e 45. O rei agora estava convencido de que o sonho era verdade e de sua interpretação. E em humilde temor, ele caiu sobre o rosto e o adorou, dizendo, acompanhe, certamente o vosso Deus é Deus dos deuses e Senhor dos reis e o revelador dos segredos, pois pudeste revelar este segredo. Daniel 2:47. Nos dias destes últimos reis, desses últimos governos, Deus suscitará um reino no qual jamais será destruído. Um reino eterno. A profecia de Daniel mostra a glória do seu reino sobre um domínio de que sucederia todos os outros impérios terrestres. A palavra da profecia é mais forte que a força das armas ou da diplomacia. A pedra que foi cortada sem auxílio de mãos representa a volta de Jesus, a volta de Cristo. E nenhum império ou reino humano subsistirá. Jesus é chamado de pedra angular. Ele é a pedra que os edificadores rejeitaram. Jesus Cristo é a principal pedra de esquina e uma rocha de escândalo. Ele é a rocha pelo qual temos que edificar a nossa fé. A sua volta é certa. Não é simplesmente uma esperança. Aqui estão todos os períodos da história que Deus revelou. E hoje não estamos no período da história da Babilônia, não estamos no período da história da Medo-Pérsia, não estamos no período da Grécia,
e tampouco no período de Roma, do Império Romano, mas nos dias do último período da história, nos dias que antecedem a volta de Jesus. E como esta profecia e muitas outras se cumpriram a seu devido tempo, assim também será quando a profecia sobre a volta de Jesus se cumprir. Aqui no canal temos vários outros vídeos e, como eu disse, esse daqui é sobre a volta de Jesus. Caso você não tenha assistido ainda, assista esse vídeo, deixe o seu comentário e deixe também neste vídeo que você está assistindo. Ainda vou fazer outros vídeos sobre a volta de Jesus. Infelizmente, muitos já não acreditam mais, ou acreditam que ele já voltou. Satanás tem conseguido desviar esse pensamento de muitos. Enfim, mostro nesse vídeo e em outros mostrarei o porquê acredito firmemente que ele voltará. Não é mais uma esperança, não é mais um desejo, é uma certeza que envolve todo o meu ser. E isso eu acredito que ainda assim para muitos também o é. Que o Eterno te abençoe grandemente, a ti e a toda a sua família. E até nosso próximo estudo. Até lá!